Artes e sua influência na sociedade. Equipe: Georgia, Helena de Toffel, Natália e Letícia. Segundo o dicionário, arte é a habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. Ela é uma forma de comunicação e expressão muito antiga. Ela possui um caráter totalmente estético e está ligada diretamente com as sensações próprias do ser humano. Pode ser manifestada em vários formatos, como desenhos, música, dança, escrita, fotografia, entre outros. E ela também tem uma grande importância na função social, porque ela expõe características históricas e culturais de determinada região. Como na pintura da sacristia da igreja de São Francisco de Assis, de Manuel da Costa de Ataíde. Ela foi feita durante o Barroco brasileiro e por isso ela apresenta algumas características fortes desse período, como a religiosidade, a busca pela fé e a riqueza nos detalhes. A importância da arte na vida das pessoas é algo nítido, afinal, ela está em todo lugar. Faz parte das nossas culturas, da nossa história e também dos fatores históricos. Um exemplo histórico é a emblemática tela Guernica, pintada em 1937 por Pablo Picasso durante a Guerra Civil Espanhola. A obra, ao mesmo tempo que exalava uma beleza incomum, ela servia como um fator, um documento histórico. Eu utilizei o fator histórico para mostrar para vocês que a arte pode estar presente em muitas coisas, até em fatores históricos, pinturas, enfim. Claro que a arte também nos auxilia na comunicação, no nosso convívio, no nosso crescimento social, humano, enfim, em várias situações. Contudo, a arte dialoga ativamente com a nossa sociedade, criando os estilos de época e acompanhando a evolução tanto do homem quanto da tecnologia. E assim, antigamente, por exemplo, lá quando eu citei o fator histórico, em 1937, eles não sabiam o que era uma arte, o que podia ser considerado arte, não sabiam que ela está presente no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, nas nossas ações, e hoje em dia a gente já consegue detectar isso, né? Então, com a evolução dos anos, o passar da tecnologia, a gente já consegue ir identificando o que é arte, o que não é, e aonde ela pode estar presente e onde ela pode estar influenciando a gente também. E qual o papel da arte na nossa sociedade? O papel da arte na sociedade, ele pode ser descoberto por um povo ou um período pelos artefatos encontrados. O fazer artístico, ele expressa muito sobre o indivíduo que está sendo inserido no coletivo. Portanto, influencia e é influenciado pelo meio em que se vive. Ou seja, a arte, ela pode ser usada em diferentes formas na sociedade. Eu vou falar um pouco sobre a arte em diferentes áreas da vida, e um exemplo delas é a expressão do ser humano, que possivelmente é a mais conhecida e a mais aceita nos dias de hoje, que englobam movimentos políticos, poemas ou poesias, grafites nos muros e afins. Então, é por meio dela que o ser humano consegue dividir experiências e compartilhar sentimentos. Então, é por isso que deve ser algo livre e não algo imposto. É preciso estar aberto para sentir e receber o seu significado, tanto para o artista que faz a arte, quanto para o público que acompanha a expressão. Outro exemplo também é a arte-terapia, que é uma ferramenta de cura, autoconhecimento e análise, utilizada através de desenhos, música, teatro e afins. É um meio utilizado para ajudar uma pessoa a acessar sentimentos e memórias, por exemplo, trazendo à tona alguns traumas e questões que precisam ser analisadas e trabalhadas. Então, a arte ajuda muito nisso também. Outro exemplo também é a comunicação, que a arte também tem o poder de se comunicar sem usar palavras. Por exemplo, diferentes grupos e povos podem transmitir uma série de informações por meio da arte, criando uma conexão profunda e presente, que muitas vezes não é possível por meio apenas de palavras. Temos também a educação com arte. É bem importante destacar que as pessoas têm perfis de aprendizado. Uns são mais visuais, outros precisam escutar
para aprender e uns precisam escrever. Então, a arte é uma forma de abrir o leque e democratizar a educação, para que as pessoas com esses tipos diferentes de aprendizado também possam ser contemplados. O último exemplo, então, é a sustentabilidade, que a arte tem um papel importante na sociedade, como forma de ressignificar e reciclar objetos que seriam descartados, reduzindo assim o acúmulo de lixo que temos no nosso planeta. O artesanato é o mais comum e também é o mais utilizado para transformar e criar como resíduos descartados. Então, a arte está muito ligada à essência humana, a força criadora que move e conecta as pessoas. Se a sociedade é feita de pessoas, logo é feita de arte. Então, desde muito cedo, lá na Grécia Antiga, o atual padrão de beleza já nos era meio que imposto, principalmente por causa das esculturas que eram realizadas naquele período. Nós criamos um apego pelo estético e desenvolvemos um senso crítico sobre determinada coisa ser bonita, feia, ruim, boa, etc. Os artistas gregos nos trouxeram obras incríveis, e é bem nítido o quanto eles se preocupavam com a busca pela perfeição. Eles criaram uma arte em que predominava uma beleza ideal e ao mesmo tempo uma harmonia. E essas esculturas, elas representam altos índices de padrões de beleza, e a sociedade acaba se comparando com esses padrões até mesmo nos dias atuais. As esculturas gregas traziam corpos masculinos sendo representados como musculosos, corpos aptos a práticas esportivas. E nos dias atuais não é muito diferente disso, porque o corpo ideal masculino é sempre algo musculoso, com peitos largos e ombros também, e uma cintura mais amena, o que forma uma espécie de V. As mulheres eram representadas como sendo magras, com quadris largos, porque eles acreditavam que essas seriam mais aptas a se tornarem mães. E esse estereótipo pode ser facilmente comparado com esse que a gente tem hoje de corpo perfeito. As mulheres possuem medidas para o corpo perfeito, que seriam 90 centímetros de busto, 60 centímetros de cintura e 90 centímetros de quadril. Ou seja, um corpo magro com muitas curvas que formaria uma espécie de ampulheta. Se a gente for comparar o padrão de beleza utilizado há décadas atrás, a gente vai notar que, com o passar dos anos, esse ideal de beleza vai mudando. Em 1950, a mulher ela tinha que possuir peitos arrebitados, ombros estreitos, pernas finas e longas, e a aparência tinha que ser ingênua, mas provocativa ao mesmo tempo. Os cabelos eram cacheados e a pele era bem clarinha. Também foi a década da ultravalorização das loiras. Nos homens, a virilha voltou com tudo, com o padrão masculino sendo composto por queixos bem marcantes, muita força, cicatrizes e lábios carnudos. Já em 2010, o estilo da Angelina Jolie passou a ficar mais em alta, com os lábios carnudos, corpo atlético, olhos graúdos, grandes maçãs do rosto e valorizando muito também os grandes quadris e a pele morena. Não é à toa que a Kim Kardashian se tornou um dos maiores símbolos femininos da década. O estilo masculino passou a ficar mais descontraído, com barbas e cabelos desalinhados, só que dessa vez essas características elas eram cuidadosamente pensadas para parecer naturais. Podemos concluir que é nítida a importância da arte em nosso meio. Ela influencia, conta histórias, facilita a comunicação, expressa emoções e muito mais. Ela também nos faz desenvolver uma espécie de senso crítico sobre as coisas, o que por um lado é bom, mas por outro nem tanto, porque esse senso crítico já nos é baseado em alguma coisa, em alguma ideia de que algo já é bonito, feia, ruim ou boa. Então esse senso acaba sendo nada mais, nada menos do que um padrão que a gente leva conosco, e por isso a gente tem tanta dificuldade em aceitar os outros. Então, com o principal tópico abordado dentro desse trabalho, a gente bateu bastante na tecla de como a arte influenciou muito no ideal de corpo e de beleza. A busca da perfeição ela vem se intensificando cada dia mais e é muito forte nos dias atuais, onde muitas pessoas elas realizam procedimentos estéticos para alcançar resultados que muitas vezes são inalcançáveis.
E é claro que se você tiver vontade, se você quiser, você pode e deve fazer esses procedimentos. Mas a ideia precisa vir de você. E você não deveria fazer algo só por pura pressão da sociedade. Platão diz que a beleza absoluta é o brilho e o esplendor da verdade. Você é único e é lindo desse jeito. Acredite em você. Se você não se amar, quem vai?